Eu acredito em um mundo novo, um mundo no qual as pessoas realmente amam aquilo que fazem, um mundo no qual trabalho e vida não são mais separados em caixinhas. Tudo é uma coisa só, tudo é vida, e essa vida é repleta de propósito. Imagina você nesse mundo, você tendo tempo livre para cuidar de si e para estar com quem verdadeiramente ama. Você sendo bem remunerada para poder realizar todos os seus sonhos e projetos de vida. Você trabalhando com muito mais propósito, significado e realização. Eu me chamo Silvia Pains, eu sou coach e mentora de empreendedores e criadora do programa Empreenda com Propósito. Eu gostaria de começar oficialmente a jornada gratuita Empreenda com Propósito, lhe dando as boas-vindas. Nas últimas semanas, foram milhares de pessoas que se inscreveram para participar desse evento online e eu estou muito grata por isso. E também por cada relato que eu recebi por e-mail e nas redes sociais de pessoas que, assim como você, estão em busca de uma nova forma de trabalhar e de viver. Talvez você esteja nesse momento paralisada, vivendo em um trabalho que não lhe faz feliz, com medo de fracassar, de fazer mudanças ou mesmo de não saber como começar um novo capítulo na sua vida. Talvez esteja acreditando na ilusão de que precisa de mais tempo ou dinheiro para começar um projeto seu, ou até paralisada pensando que não tem ideias ou que a sua ideia não é boa o suficiente. Por isso, é essencial que você tenha em mãos um método prático e simples para começar do jeito certo, um método que ajude você a sair da inércia e entrar em ação. E ao longo dessa jornada, você irá receber materiais em vídeo, aulas ao vivo e exercícios em PDF para fazer download e colocar em prática. E nesses materiais, você vai conhecer um processo estruturado, passo a passo, para identificar o seu propósito e criar um negócio com significado que esteja alinhado com o estilo de vida que você deseja ter nesse momento. Essa é uma oportunidade única para que você possa conhecer uma metodologia já testada, que pessoas comuns colocaram em prática para criar um trabalho que realmente amam, tendo grandes transformações não só profissionais, mas também pessoais. E mesmo que você agora esteja pensando que isso é algo distante da sua realidade, se permita essa chance de descobrir como, seguindo esses passos, outras mulheres já empreenderam e podem hoje ter mais tempo para si mesmas, para seus filhos e ainda estão construindo vidas profissionais repletas de sentido, realização e reconhecimento. O método que eu vou partilhar com você ao longo dessa jornada e que é a base do programa extensivo Empreenda com Propósito foi criado a partir de experiências práticas pessoais e profissionais, fundamentado nos conceitos e ferramentas de coaching e desenvolvimento humano, assim como conceitos e ferramentas de negócios e marketing, como Design Thinking, Lean Startup e Effectuation. Nos últimos anos, eu também realizei estudos no mestrado e no doutorado em marketing em Portugal, o que me ajudou a organizar todo esse conhecimento de uma forma objetiva e prática para você. E o mais importante, esse é um método que considera trabalho e vida como uma coisa só. Eu não vou falar aqui somente de como que você cria um negócio lucrativo, mas sim como que você pode criar um negócio e um trabalho alinhado com a sua verdade. Foi isso que aconteceu com a Renata Leão. A Renata era uma profissional de sucesso, que ao longo da sua carreira foi recebendo promoções dentro do seu emprego, que a colocaram em uma posição de muito prestígio. Ela era diretora de redação de uma grande empresa de comunicação, quando se deu conta que estava vivendo um quadro de exaustão, em consequência não só de muito trabalho, mas também por estar executando um trabalho que ia contra os seus valores pessoais. Ela é vegetariana e estava atendendo a uma empresa que produz toneladas de carne todos os dias. Ao longo do programa Empreenda com Propósito, a Renata pôde identificar o que estava acontecendo, qual era o seu verdadeiro propósito, além de entender como superar os medos que estavam limitando a sua mudança. Ela saiu desse emprego e hoje tem o seu próprio negócio, onde pode unir toda a sua experiência profissional com os interesses pessoais que ela já levava em paralelo ao longo da sua carreira antiga. Em um depoimento, ela contou que seus filhos hoje dizem que ela é uma mãe muito mais legal. Outro exemplo é o da Dai Ribeiro. A Dai é engenheira ambiental e trabalhou por muito tempo no mundo corporativo. Todos os dias, ela vivia uma rotina muito pesada, saindo de casa às 6 horas da manhã e chegando às 7 horas da noite, o que a fazia ter apenas 1h30 por dia com seu filho. Assim como muitas mulheres, ela sabia o que ela precisava fazer para manter o seu emprego no mundo corporativo. Sabia como dar resultados, como ser uma boa profissional.
Mas no seu depoimento, ela contou que era como se tudo fosse um teatro, porque dentro de si ela sentia que aquele não era o seu caminho. Quando identificou o que realmente amava fazer, teve segurança para sair do emprego e começar o seu próprio negócio. Hoje, a Day trabalha com sustentabilidade, que sempre foi sua grande paixão. E em pouco tempo, ela já realizou um grande congresso nessa área, além de oferecer os seus próprios serviços de consultoria e cursos e ser chamada para dar palestras sobre o tema. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente qual o seu propósito ou sem nenhuma ideia de qual seria o seu caminho a seguir. E tudo bem. Isso foi o que aconteceu com a Carol Araújo, que trabalhou por 8 anos na mesma empresa como contadora. E quando começou a sua jornada Empreenda com Propósito 1 ano atrás, sabia apenas que do jeito que estava, não podia continuar. Veja bem, 1 ano atrás ela começou exatamente essa mesma jornada que você está começando agora. E hoje ela já saiu do trabalho antigo e empreendeu uma nova carreira, alinhada com quem ela descobriu ser de verdade. Essas são apenas algumas histórias de pessoas comuns que começaram aqui onde estamos agora. Após essa nossa primeira aula, você poderá conferir algumas outras histórias inspiradoras. Se hoje você se sente infeliz em um trabalho ou carreira que não ama, se acorda todos os dias sem motivação, se busca mais significado e realização, se não sabe por onde começar ou tem medo de errar, você vai descobrir ao longo dessa série de vídeos um método prático e simples para se colocar em ação e empreender com propósito. E atenção, papel e caneta na mão, porque eu vou te mostrar aqui o fio condutor do programa extensivo Empreenda com Propósito. Nessa primeira aula, você vai saber por que, afinal, tanto se fala de propósito ultimamente e quais são os 3 pilares fundamentais para identificar o seu. Esses foram os pilares nos quais cada uma das mulheres citadas aqui anteriormente mergulharam. Ao longo da minha própria história, eu mesma dei voltas e mais voltas até descobrir qual era o meu propósito. O que, afinal, dava sentido à minha vida e me faria me sentir realizada. No início da minha carreira, eu trabalhei no mundo corporativo. E não demorou muito tempo para eu perceber que nenhum daqueles ótimos empregos estavam alinhados com o que eu acredito ser essencial na vida. Existia em mim uma sensação de desconforto por não estar fazendo algo com significado, algo que realmente pudesse fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu saí de um emprego após o outro, sem nem olhar para trás, mas também sem saber para onde eu deveria ir. E eu ainda não sabia quem eu era de verdade. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Foi assim que eu me tornei então servidora pública. Afinal, esse parecia ser o caminho mais rápido e simples para alcançar o sucesso e a estabilidade profissional e financeira. Mas nesse trabalho eu me vi irreconhecível, sempre com muita tristeza, irritação, ansiedade. Todos os dias eu parecia uma moribunda indo para aquele trabalho. Muitas e muitas vezes chorando dentro do carro. Parecia que todas as células do meu corpo queriam fugir daquela burocracia, daquela falta de propósito, da ausência de sentido. A sensação de angústia no peito me acompanhava e eu me sentia realmente perdida. Afinal, como que eu poderia não estar feliz se todos diziam que aquilo era o melhor para mim? Quando meu filho nasceu, foi como se a vida quisesse me mostrar que eu precisava agir. Agora eu tinha um motivo maior e eu queria ter mais tempo para estar com ele, ver cada primeiro passo, cada nova palavra, cada pequena descoberta que ele fizesse. Então eu me questionei, como que eu podia ter coragem de fazer todo dia algo que estava me matando por dentro e não ter coragem de seguir o meu coração e fazer algo que eu amo? Criar o meu próprio negócio foi o que me resgatou. Encontrar a forma de monetizá-lo foi o passo definitivo nesse processo de transição. Foi ali que eu percebi que existia sim uma maneira de viver fazendo algo que eu amo, que trabalho não significa sacrifício, que a gente pode ser bem remunerada usando os nossos talentos. Eu criei um trabalho em que eu posso seguir as minhas próprias regras, fazer as coisas no meu ritmo, me dedicar àqueles projetos em que eu realmente acredito e me conectar com pessoas que querem dar o seu melhor ao mundo. E ainda posso aprender e ensinar todos os dias. Quando eu coloquei o meu melhor no mundo, o mundo também se abriu para mim. Nos últimos anos, eu acabei sendo convidada para palestrar sobre empreendedorismo, carreira, mentalidade e produtividade em grandes eventos. Eu também dei entrevistas na televisão e em revistas, além de escrever sobre esses temas que tanto me inspiram em jornais locais. E o melhor de tudo, hoje são centenas de pessoas que participam dos meus programas online de desenvolvimento humano e de negócios, permitindo com que eu viva o meu propósito também.
Claro que nada aconteceu de uma hora para outra. O meu processo levou anos, porque eu fiquei dando voltas, eu fiquei testando vários caminhos diferentes. Naquela época, eu não tinha um método para seguir, eu precisei aprender com erros e acertos. Nesse primeiro vídeo, eu quero lhe contar sobre o que eu descobri ser o primeiro passo para fazer uma transição de carreira segura, de empregada para empreendedora. E esse primeiro passo a gente não encontra nos livros de negócios, nos blogs da internet e nem aprende na faculdade. Na verdade, muitas pessoas só descobrem isso a muito custo. Por isso, eu vou te ajudar a conectar os pontos que estão faltando para compreender claramente esse primeiro passo. Bem, nos últimos anos parece que todo mundo está falando sobre propósito e a sua importância. Mas por que isso está acontecendo justamente agora? O mundo mudou. A sociedade está mudando. As pessoas não estão mais satisfeitas em ter um trabalho que as remunere bem se isso não estiver alinhado com um estilo de vida saudável e que respeite os seus relacionamentos, a sua saúde e a sua essência. A verdade é que só podemos falar sobre propósito nesse momento porque é a primeira vez na história da humanidade que nós não precisamos nos preocupar apenas com as nossas necessidades básicas. É chegado o momento de satisfazer também as nossas necessidades de crescimento pessoal. Deixa eu te explicar isso de uma outra maneira. Podemos resumir as nossas necessidades em 4 níveis. O primeiro nível é o da satisfação das nossas necessidades físicas, que são as nossas necessidades de sobrevivência. Isso inclui obter uma renda suficiente e criar um ambiente seguro e protegido para viver. O segundo nível diz respeito a satisfazer as nossas necessidades emocionais, ou seja, criar amizades e laços fortes, bem como desenvolver um senso de orgulho por quem somos e pelo trabalho que fazemos. O nível emocional se refere aos nossos relacionamentos e à nossa autoestima e valorização. O terceiro nível é sobre satisfazer as nossas necessidades mentais, o que significa ter coragem de expressar quem realmente somos, expressar a nossa verdade. E por fim, o quarto nível é o da satisfação das nossas necessidades espirituais, que se refere a encontrar significado em nossas vidas, fazer diferença no mundo e servir aos outros. Ao longo das nossas vidas, a gente busca suprir esses 4 níveis de necessidades. Nós precisamos saber que vamos sobreviver, que pertencemos a um grupo e temos valor, que podemos expressar quem somos de verdade e que a nossa vida faz diferença no mundo. É por isso que cada vez mais pessoas que conquistaram seu lugar no mundo do trabalho, suprindo uma necessidade básica de sobrevivência, estão agora buscando suprir as demais, como um trabalho em que sejam valorizadas, um trabalho em que possam expressar quem são e que, acima de tudo, tenham um propósito. Esse é um movimento fundamental na nossa evolução como seres humanos. Sem suprir esses 4 níveis de necessidades, a gente pode seguir uma vida inteira sentindo aquele vazio no peito, como se faltasse alguma coisa. E agora você entende que é porque realmente falta. Agora, imagina você reconhecer aquilo no que é verdadeiramente boa. Você agir todos os dias alinhada com o que faz sentido para você. Você ter consciência de quais são os seus sonhos e de que passos deve dar para alcançá-los. Imagina você saber quem você é de verdade e não mais a pessoa que querem que você seja ou que dizem que você é. Imagina você ser reconhecida pelo que faz. Essa consciência sobre você, sobre a sua essência, o seu propósito, é um fator fundamental para que você possa tomar decisões de forma plena e segura. E eu entendo que é ainda mais difícil do que a gente saber de verdade quem somos e quais são as nossas vontades é poder viver essa autenticidade em uma sociedade que tanto nos exige. Mas as outras pessoas não vivem na sua pele, não sentem as suas dores, não reconhecem os seus sonhos. Só você pode tomar uma decisão de mudar e só você pode se responsabilizar pelas suas escolhas. É por isso que o primeiro passo para fazer uma transição de carreira segura de empregada para empreendedora é você reconhecer o seu propósito de vida. O propósito está relacionado com as nossas necessidades de 1. Expressar quem somos e 2. Ter uma vida com significado. Então, para que fique simples de você entender, eu posso resumir o seu propósito como ser você mesma. É sendo você mesma, vivendo de acordo com a sua verdade, usando seus dons e talentos todos os dias, é que você se coloca em máximo potencial e pode fazer algo que vá contribuir com o mundo. Propósito é sobre fazer o que somos. E você pode estar se perguntando, como afinal identificar o meu propósito?
Na metodologia do programa Empreenda com Propósito, essa identificação acontece a partir de 3 pilares. O primeiro pilar do propósito são os seus dons e talentos, ou seja, aquilo que você faz com naturalidade, que faz sem sentir o tempo passar. Os talentos são esses comportamentos naturais, que costumam estar bem debaixo do nosso nariz e acabamos não valorizando. Mas é usando esses talentos todos os dias que podemos dar o nosso melhor para o mundo. A gente costuma reconhecer os talentos em artistas, por exemplo. Mas a verdade é que todos nós temos talentos. Não precisa ser saber dançar ou pintar. Pode ser saber ouvir, ser uma boa comunicadora, ser organizada, entre muitos outros. O segundo pilar do propósito são os seus valores. Os valores descrevem aquilo que é verdadeiramente importante para nós e nos ajudam a tomar decisões com segurança. O que acontece muitas vezes é que trabalhamos em um lugar com valores diferentes dos nossos, o que pode nos ferir e fazer com que as ações que nos exigem sejam contrárias àquilo que realmente acreditamos. Eu lembro que quando eu fui servidora pública, esse era o meu maior conflito. Eu trabalhava em um ambiente cujo aquilo que era importante para mim não era respeitado. Os valores também explicam o que acontece com muitas mulheres quando se tornam mães. A maternidade acaba se tornando um valor conflitante com o valor da profissão. Ambos são importantes, mas as mães acabam se vendo pressionadas a escolher entre um e outro, porque a empresa não dá o suporte necessário para ela ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Empreender o meu próprio trabalho foi o caminho que eu encontrei para resolver esse conflito. E hoje eu posso me satisfazer tanto profissionalmente como sendo a mãe do Arthur. O terceiro pilar do propósito é a sua visão de futuro. Você já parou para pensar qual é a história de vida que você quer contar? Quais as experiências deseja viver? Qual legado quer deixar? O propósito é sobre ser quem somos, mas também é sobre quem escolhemos ser. Por isso, ter clareza sobre qual a vida ideal é um pilar muito importante do seu propósito. Reconhecendo essa vida, você tem mais condições de escolher um trabalho com mais sentido. Quando eu me perguntei pela primeira vez qual a história que eu queria contar, logo me veio à mente uma vida com muita liberdade geográfica, em que eu conheceria novas culturas, em que eu poderia ter o meu filho próximo de mim enquanto trabalhava, em que eu poderia escrever, ler, ensinar todos os dias. Ter essa clareza me guiou não para um próximo concurso público, mas para a criação de um negócio que funciona principalmente online e que eu posso levar para qualquer lugar. Esse trabalho não existia, mas saber o que eu queria experienciar na minha vida e quem eu era me ajudou a definir quais seriam as regras do meu trabalho. E esse é o trabalho que serve para mim, que me ajuda a construir a minha vida ideal, no qual eu uso os meus talentos e respeito os meus valores. Mas o seu trabalho pode ser totalmente diferente, porque ele precisa ser criado a partir de quem você é. E somente assim ele vai poder trazer verdadeira realização pessoal e material. Relembrando então o que nós vimos nessa aula. Cada vez mais se fala em viver com propósito, porque estamos em uma era da realização das nossas necessidades mental e espiritual. Você está vivendo uma revolução e pode escolher ser parte das pessoas que aliam trabalho e vida como uma coisa só. Depois, nós vimos que o seu propósito é sobre fazer algo a partir de quem você verdadeiramente é. E para identificar isso de forma prática, existem 3 pilares fundamentais: os seus dons e talentos, os seus valores e a sua visão de futuro. Bem, eu imagino que a essa altura você já percebeu que eu construí uma metodologia segura, na qual você não precisa largar tudo de uma hora para outra, se aventurando no desconhecido. No programa extensivo Empreenda com Propósito, você descobre como tomar decisões mais conscientes e eficazes, criando um negócio realmente alinhado com o estilo de vida que sempre sonhou. Na próxima aula, eu vou te explicar as 5 chaves para transformar propósito em negócio e como que você pode empreender gerando mais tempo livre e sendo bem remunerado por isso. Você merece viver a vida que sempre sonhou. Se você achou esse vídeo útil, eu vou adorar que compartilhe com as suas amigas e as convide a participar dessa jornada. Aproveita o dia de hoje para fazer os exercícios propostos aqui abaixo. Eu tenho certeza que só de responder essas questões você já vai ter vários novos insights de como que é agir daqui para frente. Dê o seu primeiro passo fazendo os exercícios, pois é se colocando em ação que você vai gerar clareza sobre o seu caminho. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Me conta o que você aprendeu nesse vídeo e como que vai colocar isso em prática na sua vida. Um grande abraço e eu vejo você na próxima aula. Quando eu conheci a Silvia,
Eu estava num momento de uma rotina muito louca, estava sem tempo para o meu filho, para minha família, e eu vi um anúncio dela falando de empreender com propósito. Foi quando eu agarrei essa oportunidade de sair disso tudo. Estava trabalhando no mundo corporativo, eu tinha uma rotina tão louca que eu entrava no ônibus às 6 da manhã da empresa e chegava em casa às 7 da noite. Eu tinha 1h30 com meu filho só, por dia. E olhe lá, né? Porque se ele dormisse mais cedo, às vezes eu chegava e estava até dormindo já. Eu sentia que estava fazendo alguma coisa errada. Que não estava certo aquilo. Que eu não estava cuidando. Eu não cuidava de um presente que era meu. Então eu estava trabalhando pelo dinheiro, estava trabalhando pelo status. Mas todos os dias, quando eu acordava, eu falava assim, se eu pudesse, eu não queria trabalhar. E aí, quando eu falei assim, de empreender com propósito, eu falei, pronto, é isso. É fazer o que eu gosto. É fazer com a flexibilidade que eu preciso para poder ter contato com meu filho, para poder vivenciar a criação dele. Que o Empreenda, ele não trouxe só a questão de ter um negócio, mas ter um negócio que faça sentido para mim. Não só um negócio que faça sentido para o outro, pelo dinheiro, alguma coisa assim, mas algo que faça sentido para mim. A proposta da Silvia, do Empreenda com Propósito, era você ter uma descoberta. Era você conhecer seus valores, derrubar suas crenças e poder colocar e oferecer para o mundo o que você pode oferecer e o que você quer oferecer. E fazer disso um negócio, fazer do negócio o ganhar dinheiro, o gerar frutos, ser uma consequência de fazer o que você gosta. Eu fazia, acho até engraçado isso, essa parte, que eu fazia o curso nas idas e vindas do trabalho. Eu via os vídeos e tinha um caderninho e ia anotando e ninguém entendia essa mudança, porque normalmente as pessoas vão dormindo, vão ouvindo música, vai relaxado, né? Como é muito cedo, as pessoas vão em volta dormindo. E só a Dayana, feita uma doida lá, que estava o tempo inteiro no celular e escrevendo, e tinha um caderno, né? E escrevendo, e todo mundo ficava olhando, entrava, o que a Dayana agora só está de fone o tempo inteiro e escrevendo, e percebeu que isso está virando uma rotina. Porque a dor de não estar com meu filho era tão grande que eu acreditei e fiz o tempo aparecer para encaixar os exercícios. Eu acho que é importante, quando você quer, você achar o tempo. Você acha. Se aquilo ali, se você quer realmente a mudança, você acha o tempo. Aí, depois que a gente começa a fazer o Empreenda e começa a descobrir o seu propósito, você percebe que aquilo ali não faz mais sentido para você mesmo. Aí é a hora que você se sente segura, que foi o que aconteceu comigo, de chutar o pau da barraca e falar assim, agora vamos empreender, e vamos empreender com propósito. No meu trabalho eu tinha status, eu era valorizada, eu tinha um reconhecimento, mas eu não fazia o que eu gostava. Eu sabia jogar o jogo do mundo corporativo, sabia entregar o que eles queriam, mas aquilo ali para mim era como se fosse um teatro. Na minha essência, para os meus valores, aquilo ali não fazia o menor sentido. Aí eu pedi demissão na metade do curso para frente, que eu reconheci o meu propósito, eu criei coragem de pedir demissão. A sensação que eu tive quando eu pedi demissão foi de liberdade. Foi de falar assim, pronto, agora para trabalhar eu não preciso sofrer. Então chega de sofrimento, chega de perceber que as coisas não fazem mais sentido, chega de tudo isso e agora eu quero que o trabalho seja um prazer. A vida com propósito, a gente empreender, a gente sabe que quem é empreendedor, cada dia você está se reinventando. Então, a cada dia a gente aprende muito, tem muitas descobertas. Você até percebe que alguns talentos que você fala, poxa, eu nem sabia que eu tinha esse talento, e você descobre. Eu tenho flexibilidade com meu filho, eu posso acompanhar todas as consultas do meu filho, porque eu faço o meu tempo. Então, se hoje eu quero me dedicar ao meu filho, amanhã eu compenso. E eu sei como fazer isso. Agora, realmente, eu não separo trabalho e vida. Tudo é uma coisa só. Depois que eu comecei a ser empreendedora, que eu larguei o emprego, meu filho não adoece mais. Eu não tenho mais problema com as crises dele. Que eu posso dar amor, e o melhor amor que tem é o amor de mãe.
Então hoje ele é muito mais seguro com isso. Eu sinto que eu cuido dele, da minha família. De quem precisar da minha família, não, quando eu falo família, às vezes não é só o marido, mas a gente tem mãe, a gente tem pai, tem os familiares. Então eu sinto que eu participo de tudo isso. Eu tenho participação com a minha família. Eu estou do lado da minha família em todos os momentos. Estar com a família não tem preço. Sou a Camila Menezes, eu moro em Foz do Iguaçu, Paraná. Sou servidora pública do Judiciário e também consultora de imagem. Eu fiz faculdade de Direito, fiz um concurso público e no primeiro concurso eu já passei, mas nunca foi o meu sonho, nunca foi a carreira dos meus sonhos. Eu sempre gostei de moda, mas na época eu não tive a oportunidade de estar fazendo faculdade de moda, não tinha na minha cidade, eu não tinha recursos para estar estudando fora. Então, Direito foi a minha opção e eu acabei seguindo a manada. Eu sempre gostei de ler sobre moda, sobre beleza. Eu chegava em casa, eu nunca lia um livro de Direito. Eu sempre corria para a internet para estar procurando realmente ler sobre os assuntos que eu gostava. Mais ou menos 3 anos atrás, eu comecei a ter muitos problemas de saúde que eram decorrentes de estresse no meu trabalho. Eu tive depressão, tive síndrome do pânico. Então, como uma forma de amenizar todos esses sintomas, eu comecei a focar mais nesses assuntos que eu tanto gostava. Então, eu resolvi criar um blog de moda e comecei, então, a estudar também sobre o tema. Comecei a fazer vários cursos na área. Eu fiz curso de formação em consultoria de imagem, personal stylist, personal organizer, maquiagem, visagismo. E também me formei em estética e imagem pessoal. E aí, depois de todos esses estudos, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Vou guardar só para mim? Quem é servidor público sabe bem como é ficar engessado, fazer sempre as mesmas coisas, sem nenhuma expectativa de fazer diferente, de criar coisas novas. Muito tempo eu já estava me sentindo muito frustrada, muito desanimada com o meu trabalho, me sentindo subaproveitada. Subaproveitada com as coisas que eu realmente sei fazer, as coisas que eu sei fazer de melhor, eu não consigo aplicar dentro do serviço público. Então eu comecei a sentir que eu precisava ter um meio de levar isso para o mundo. Então eu comecei a buscar na internet mesmo, alguns programas ou cursos que me ajudassem então a colocar todas essas minhas ideias, todos os meus projetos em prática. E foi aí que eu conheci a Silvia e o programa dela, o Empreenda com Propósito, que me ajudou então a ter todas as ferramentas, todos os conhecimentos para fazer essa transição de carreira. Eu já estou em processo de transição de carreira de forma segura. A minha maior dificuldade foi realmente na elaboração do meu site. Foi a oportunidade que eu tive de aprender novas ferramentas. Eu já havia tentado fazer um site sozinha, buscando tutoriais na internet, mas sempre havia limitação e sempre eu largava meus projetos. Então, com o Empreenda, eu consegui ter todo o conhecimento que eu precisava para colocar tudo isso em prática. Hoje eu já me libertei das minhas crenças limitantes, principalmente relacionadas ao dinheiro. No serviço público, o que mais conta é a estabilidade financeira, então eu era muito agarrada a essa crença e hoje eu já consegui me desapegar e eu tenho certeza que através do meu projeto eu vou estar conseguindo ter um trabalho mais feliz e com muito mais propósito, um trabalho alinhado aos meus valores. Se eu não tivesse conhecido o Empreenda, eu não teria a oportunidade de colocar em ação tudo aquilo que eu mais amo, aquilo que me dá brilho nos olhos, que é o verdadeiro propósito da minha vida. E hoje, apesar de ainda estar no serviço público, eu já tomei a decisão de estar fazendo essa transição de carreira para ter uma vida plena, totalmente alinhada com os meus valores e com os meus propósitos. O Empreenda com Propósito é um curso realmente transformador. Vale cada centavo investido. E a Silvia, ela realmente coloca luz no nosso caminho. Em um dos módulos, a Silvia fala muito sobre gratidão.
Eu já havia ouvido falar sobre o tema, mas eu nunca havia aplicado isso na minha vida. E quando eu comecei a praticar isso diariamente, a minha visão do mundo mudou. E eu comecei a lidar mais facilmente com todos os problemas e obstáculos que surgiram na minha vida desde então. E hoje eu agradeço diariamente a todos os presentes que o universo me dá. Eu fui crescendo na minha profissão, assim, muito rapidamente. Então, logo eu virei editora, depois eu virei redatora-chefe, depois eu virei diretora de redação. Até que chegou um momento em que, depois de uma viagem de 40 dias para a Índia, eu volto da viagem da Índia com toda a família e a empresa me dá mais um desafio, que era atender um cliente cuja a natureza do negócio é algo que me machuca muito. Eu sou vegetariana, é uma empresa que produz muita carne. E aquilo começou a me machucar, ia me machucar, ia me machucar, ia ficar sem sentido, sem sentido, sem sentido. E eu não conseguia dizer não, eu não conseguia pôr limite. E quando eu percebi, eu estava vivendo um quadro de exaustão mesmo. Eu estava tendo vários piripaques de saúde. E eu também não admitia, porque como assim a Renata do yoga, do Ayurveda, que é a ciência da vida que eu também comecei a estudar com mais força nesses últimos anos, como é que essa Renata podia estar tendo piripaques de saúde? E foi no meio de um grande tilt que eu prestei atenção no trabalho da Silvia, apareceu algum post na minha timeline com o qual eu me identifiquei absolutamente. E eu comecei a seguir a Silvia e eu resolvi, bem nesse momento de maior estresse na minha vida, altos piripaques de saúde, eu resolvi fazer o Empreenda com Propósito e eu mergulhei naquilo. E aí eu me deparei com muitos medos e eu percebi como eu tinha medo da instabilidade financeira. E foi me jogando mesmo de corpo e alma nos exercícios do Empreenda que eu fui conseguindo mapear, clarear e olhar para os medos que eu tinha. Até que chegou um momento que eu percebi que eles se dissiparam, que eu comecei a acreditar em mim. Depois de muito exercício do Empreenda e muita meditação, surgiu o Pausa para Conectar, que é hoje o meu projeto de vida. O lado mãe da Renata, nesse processo inteiro, gritava, porque eu estava trabalhando tanto e com coisas que eu não acreditava, que teve um dia específico na minha vida que eu percebi que estava tudo errado. Foi um dia que eu dei um chilique com os meus 2 filhos às 6 horas da manhã, no auge dessa crise toda que eu estava vivendo. E foi um dia que eu sentei e falei, tá tudo errado. E aí eu lembro que teve um exercício, né, que a Silvia propôs que a gente fizesse, que era pra gente escrever a vida que a gente queria levar. Então eu lembro que o dia que eu me propus a fazer esse exercício, que eu escrevi ali qual é a vida que eu quero levar. A vida que eu quero levar é a vida que eu tenha absoluta liberdade de estar com os meus filhos nos momentos mais importantes da vida deles e nos momentos que eu bem quiser. Ou seja, todos os dias. Então o Empreenda me ajudou a acreditar que o meu negócio era super bacana, porque ele expressa quem eu sou. Então me fez perder o medo e acreditar que o meu negócio vai me dar tudo o que eu precisar para que nada falte na minha casa, que nada falte para os meus filhos. O que me fez olhar para o Empreenda e falar isso é para mim, era a verdade com que a Silvia trazia as histórias que ela contava. Então ela contava a história dela e a história dela era a minha história. A história de outras pessoas que tinham feito o Empreenda era a minha história, era o que eu estava vivendo. Era, olha, é possível você fazer o que você gosta, você trazer os seus dons e os seus talentos para o mundo e ser feliz, e respirar, e ser mãe, e cuidar dos seus filhos, e viver uma vida plena e abundante fazendo o que você gosta e o que você acredita. Os meus filhos falam para mim hoje, mamãe, você tá muito mais legal. E a mamãe tá muito mais legal? Claro que tá, porque a mamãe tá feliz.